Fala, minha gente, vem chegando, vem chegando. Desculpa o meu atraso. Peço perdão por me atrasar. Bem-vindo, 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 vem chegando. Dá a gaviotinha, chama o pessoal, chama os amiguinhos. Chama todo mundo. Vamos encher a live para receber a minha amiga que está lá do outro lado do mundo. Que ela já chegou, ela já está por aqui. Doutora Larissa. Deixa eu aceitar aqui o convite dela. Doutora Ana Leu, prazer enorme receber a senhora por aqui. Muito bom. Olá, Felipe, tudo bom? Tá conseguindo me Tudo ouvir ótimo. bem? Alto e claro. Eu não sei como é que vai ficar o delay do Brasil para aí, né? Mas estou te ouvindo. Ai, que ótimo. Como é que tá as coisas por Você já... aí? Tudo calmo? Tudo bem, sim. Tudo bom. Como é que tá a família? E as crianças? Tão bem, tão bem, tão bem. Esse início que as pessoas estão chegando é a hora que a gente fala da família, fala das crianças. Como é que vocês estão levando o isolamento aí? Então, aqui o isolamento começou de fato, deixa eu ver, acho que começou de fato ontem, oficialmente. Até então não tinha nenhuma nota oficial, sabe, com relação ao isolamento. Somente recomendação, algumas entidades públicas, né, se manifestando e recomendando o isolamento, mas nada oficial, sabe, do governo. Agora, acho que se não me engano, foi a partir de ontem que saiu oficialmente a recomendação do isolamento físico, que eu acho interessante a gente colocar isso, né, que o isolamento é físico, não é social, porque a recomendação é que a gente não esteja próximo fisicamente uns dos outros, né, justamente para evitar a propagação dessa pandemia, né, para conseguir frear a propagação da pandemia. Então, a recomendação oficial começou ontem e, inclusive, com relação a eles fecharam os parquinhos infantis, fecharam shoppings, restaurantes, só serviço essencial, né, que continua aberto, funcionando. E eu achei interessante uma decisão que eu acho que é uma decisão, não sei se é como, enfim, não sei quais outros países que tomaram decisões semelhantes, mas achei interessante que na nota deles, eles não cancelaram, melhor, eles ainda estão permitindo a atividade física. Isso achei interessante, para a gente pensar na importância da atividade física para o ser humano, né? Porque Mas você você diz pode sair de casa para na praticar. academia ou ao ar livre? Não, exatamente, ao ar livre. As academias, ambientes fechados, todos estão ambientes fechados, todos estão fechados, mas ao ar livre eles permitem que você realize atividades físicas como corrida, caminhada, pedalar de bicicleta, e isso está autorizado. Isso eu achei super interessante para a gente refletir sobre a importância da atividade física, né? Até para a manutenção da nossa sanidade mental, né? O quanto que a gente libera, né? Muito hormônio se exercitando, ajuda a desocupar a mente também. É uma descarga, né? Muito intensa, né? De energia, libera muita endorfina, né? E ajuda, inclusive, na regulação do sono. Acho que você, como profissional de saúde, né? Sabe muito bem disso, né? Então, achei muito interessante essa recomendação deles, mas claro que com várias orientações. Desde que você esteja sozinho ou com uma pessoa, né, da sua casa que mora com você. E, e aí tem que obedecer também a regra do distanciamento, né? Se porventura você encontrar alguém, né, no mesmo ambiente que você. Mas assim que tem acontecido aqui, tem funcionado o isolamento. Muito bom. E o primeiro caso aí apareceu tem quanto tempo, você sabe? Então, interessante você ter perguntado isso, porque o primeiro caso daqui apareceu, se eu não me engano, um mês antes do Brasil. Justamente pela proximidade, né, com a Ásia, né, com a China. Aqui chegou muito rápido, muito antes do Brasil, como Peraí que a previsto. família acabou de me dar um esporro. Ela falou assim,
pergunta onde ela está, porque as pessoas que estão chegando na live não sabem de onde ela está. Então conta aí, Ah, você é está falando da verdade. onde pra gente? É verdade, eu estou falando diretamente da Austrália. Eu, né, a gente está morando em Brisbane, que fica na Austrália, e, e aqui, agora eu me perdi. O que que você tinha... Eu perguntei quando é que começou. Você estava contando que Ah, começou um é mês antes do Brasil e tudo mais. isso. Aqui começou um mês antes do Brasil, mas o Brasil já passou a Austrália com relação a número de casos, mas também a população do Brasil é Muito mais. muito maior do que a população da Austrália. O Brasil já passou com relação ao número de casos e também com relação ao número de mortos. O número de mortos já passou significativamente. Que aqui o número de mortos, se eu não me engano, agora está em 18 casos de mortes. Até porque, mas também aqui eles estão tendo um controle muito maior com relação a. Acho que eles estão, não sei se eles conseguiram a cura, mas eu sei que eles estão testando ainda, né, medicamentos que eles produziram, eles estão testando em pacientes graves e estão conseguindo amenizar os sintomas e eu acho, inclusive, chegar à cura. Que eles começaram a divulgar que estão chegando a curar os pacientes mais graves. Muito bom, Acho que é isso mesmo, já tem até mais de 50 casos de cura aqui. muito bom. Então, tem um número pequeno, né, de mortes, né? Eles estão conseguindo controlar. E eu acho que isso é um alento para a gente que está os brasileiros que estão morando aqui, né? Nesse Sim. momento, por um lado, mas por outro lado, a gente está muito preocupado com o Brasil, com familiares e amigos, né, como vocês que estão aí no Brasil, né? E uma das coisas que me fez te convidar ali é assim, eu chamo ela de Lili, tá? O nome dela é Larissa. Eu conheci ela desse jeito, tem mais de 10 anos que a gente se conhece, então vou chamar de Lili porque é mais forte, tá? O que que eu percebo, tá? E foi por isso que eu te convidei. A gente vive uma incerteza muito grande, né? Assim, tem pessoas que vêm pontuando em relação à mídia, as informações que as mídias trazem. A gente sabe que existe um posicionamento envolvendo dos governos, tanto estaduais quanto federais, em relação às informações que podem ser divulgadas ou não, para não gerar um pânico na sociedade e gera uma incerteza muito grande, principalmente para quem é da área da saúde. Quem é da área da saúde, e a maior parte que está entrando aqui é da área da saúde, a gente acaba recebendo informações do que realmente está acontecendo nos bastidores. O que acontece ali por trás dos panos da UTI, do CTI, o que realmente já está sendo movimentado, os casos que já estão acontecendo entre médicos, o grande aumento de buscas por profissionais para atuarem dentro do mercado. Então, gera uma incerteza muito grande. Aqui todo mundo ou é empresário, ou é profissional atuante, e a incerteza que a gente tem tá, legal, é para a gente ir para a rua trabalhar, ou é para a gente ficar trancado, fiado dentro de casa esperando? Porque o que acaba acontecendo, tá? Vou te contar o que acontece aqui no Brasil, principalmente na sua terra, Rio de Janeiro. Hoje eu fui na feira. A Isabel chegou assim, Felipe, tem que comprar ovo para as crianças e na porta da minha casa tem uma feira. A feira estava lotada. Não tinham muitas barracas, não era o padrão normal da feira, mas as poucas barracas que tinham, a feira estava cheia. Tudo bem, é para a gente voltar ou é para ficar isolado? Existe uma incerteza muito grande. Aí na hora que o governo se posiciona, Witzel fez esse posicionamento no sábado e decretou na segunda-feira, a ordem foi mais 15 dias. Tá, tudo bem. É para eu passar 15 dias isolado ou é só para eu travar o comércio e as pessoas continuarem circulando? Então, isso gera uma angústia muito grande, principalmente na galera que está entrando aqui, que são pessoas que trabalham, que dependem disso para sobreviver, dependem disso para estar, e fica naquela, cara, o meu cliente não quer, hoje a gente está utilizando muito digital, tanto que é por isso que eu comecei a fazer as lives e tudo mais. Aqui no Rio de Janeiro, a fisioterapia trouxe a liberdade que a psicologia e a medicina já tinham, de fazer o teleatendimento, o teleacompanhamento, que até então não tinha. Então existe um conflito muito grande. Porque o que acontece? Eu, enquanto profissional, eu não me sinto, eu não sei se eu posso ir para o mercado ou não. Porque eu não sei se o cliente vai vir até mim. E do outro lado, o cliente que está aguardando e fala assim, cara, daqui a 15 dias eu vou voltar. Para que eu vou contratar o teletransmitido? Então, a grande questão é, como é que a gente consegue, nesse momento que está tenso, porque assim, o Felipe tem medo da Covid? Não. O que me causa grande angústia é exatamente a incerteza do mercado.
Eu, como Uhum. consultor, eu estou aqui com você não como fisioterapeuta, mas como consultor, as pessoas me veem no mercado dessa maneira, fica complicado, porque eu venho e traço a estratégia para a pessoa aplicar, olha, um mês aí, vamos transferir para o digital, para que você consiga manter o seu acompanhamento do seu cliente, daqui a um mês a gente vê o que vai acontecer. Só que do lado do governo, na hora que o governo pontual vão ser 15 dias, cara, o cara não consegue fazer a venda, ele não consegue manter o atendimento. E na outra ponta, o que acaba acontecendo? Daqui a 15 dias, provavelmente, como já aconteceu, toma-lhe mais 15 dias na cara. Então, Uhum. essa incerteza gera uma angústia, gera uma ansiedade. E hoje eu falo com muita felicidade que eu tenho um grupo com mais de 300 pessoas, mais 300 empresários me acompanhando. E nesse momento eu traço, inclusive, o profissional autônomo como empresário, porque ele é empresário da carreira dele. E tem momentos que você tenta ali, não, força, 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 só se prepara para isso, prepara para aquilo. Mas, Felipe, eu entrei em contato com o meu cliente fala assim, cara, a gente vai voltar à normalidade. E gera aquele desconforto, né? Gera aquele movimento, onde as pessoas começam a entrar em conflito com o outro, porque não tem como. Somos emocionais, não somos racionais. Por mais que a gente queira pregar que somos seres humanos e somos de uma raça racional, a grande verdade é que somos movidos pela emoção. Acaba se gerando nessa emoção posicionamentos políticos, questionamentos internos, Uhum. conflitos anteriores, né? Conflitos da nossa infância que acabam reverberando. Eu trouxe um amigo meu, o meu antigo sócio, eu trouxe ele para palestrar sobre conflitos, né? Nesse caso do caos. E ele pontuou exatamente isso. A gente acaba trazendo para esse momento o fantasma, né? Como ele pontuou, o fantasma da nossa mãe, o fantasma do nosso pai, o fantasma da nossa avó, do nosso avô, que viveram ditadura, viveram outros momentos políticos. E isso acaba voltando, acaba retornando. E ao invés de a gente conseguir abrandar, é aquele negócio. Hoje eu brinquei com a Isabel, falei assim: caraca, eu tô tranquilo. Passamos 2 dias no qual o Brasil parece que tudo normalizou. O Covid existe, a situação política existe, a dificuldade econômica que a gente vai viver, que assim, não tem a ver com a política que está hoje, é algo que já vem perdurando há anos e anos e anos. Eu brinco que o Brasil vive uma dificuldade econômica desde Dom João, que a gente não conseguiu buscar realmente uma estabilidade, a gente fala assim, caraca, agora vai. Aí sempre aquele negócio, respira, afunda de novo, respira, afunda de novo. Uhum. Nasceu para viver essa realidade, né? Opa, tô respirando. Então, toma um caldo de novo, fica debaixo da onda. Então, o sentimento é esse, é uma angústia muito forte. Aí entra a Lili. O que eu Uhum. consigo, nesse momento, aonde eu consigo buscar força, aonde eu consigo buscar, cara, aqui tem uma corda, vamos me segurar. Para vencer essa barreira. Para realmente falar assim, cara, tá ruim, o Brasil tá complicado, o negócio acordou, falou o que não tinha que falar, bagunçou a casa toda, desmoronou Uhum. tudo, a bolsa vai cair, dólar vai subir. Aonde eu consigo olhar e falar assim, cara, tá vendo ali, ó? Ali, se você seguir aqui, usando esse pensamento, flui. Vou dar uma de coach agora. Faz sentido tudo isso que eu falei? Faz total sentido, Felipe. Não, e achei muito interessante, queria voltar, acho que voltar bastante, né? Pegar o início da sua fala, quando você trouxe a questão das mídias. Que Sim. isso me fez pensar sobre o quanto que atualmente a gente está vivenciando, né, essa pandemia global e um excesso de informação. É uma informação, né, para todos os lados. Né, Sim. acho que nunca se investiu tanto em programas jornalísticos como agora, com a pandemia, né, você sabe disso. E notícias com muita frequência, né, online, na internet. Então, acho muito importante a gente falar sobre isso, porque o quanto que os próprios programas jornalísticos podem ser fontes de angústia, geradoras de angústia, de ansiedade, de medo, de pânico. Então, é importante, nesse momento, aí eu me coloco como psicóloga, né, pensando na saúde emocional de cada um, cada indivíduo, né? É muito importante a gente olhar para dentro, porque a gente se conhece melhor do que ninguém, e saber se respeitar nesse momento. Por exemplo, aí eu posso falar de mim, né? Para mim é insuportável assistir programa jornalístico. Eu não consigo. Eu acho totalmente nocivo, prejudicial para a manutenção da minha saúde mental e emocional. Então, o que que eu faço? Eu não assisto programa jornalístico. Eu busco fontes seguras para me informar com relação ao avanço, né, do coronavírus no mundo. Então, tem sites, né, seguros que você pode se informar. Então, acho que é muito importante nesse momento para diminuir,
né? Eu acho que a propagação do medo, da angústia, do pânico que estão se alastrando, né? Vinculados a esse excesso de informação, vinculados à pandemia mesmo, né? Ao coronavírus, ter esse cuidado. De onde você está buscando extrair informações sobre o coronavírus? São fontes seguras? Ou você está. Ou assim que você se informa, 2, 3 dias depois, você fica sabendo que aquela informação era fake news. É fake, é. Então, acho que Isso tem isso é acontecido muito bastante. importante. Exatamente, isso é muito importante. Você ter muito cuidado com a fonte onde você está buscando informações sobre a pandemia, né? Sobre o coronavírus. Justamente para não gerar mais angústia, mais ansiedade, mais pânico, que eu acho que isso é tudo que a gente não deve fazer. E não só também buscar fontes seguras, como também limitar o tempo. Limitar o tempo, seu tempo de exposição a isso. Porque a gente já vive, como você bem está colocando, né? A gente já vive um momento muito delicado, né, na vida de todos, um momento de incertezas, né, de extrema insegurança, que gera muita ansiedade nas pessoas, né, que a ansiedade, que é esse mal-estar físico, né, e psíquico, né, e mental e emocional. Então, é muito importante você exercer o autocuidado nesse momento. Limitar o seu tempo de exposição ao coronavírus. Não só saber as fontes seguras que você está buscando ter acesso, né, a essas informações, como também limitar o tempo, né? E não porque tem gente que tem ficado o dia inteiro, né, só com a televisão ligada, só assistindo, né, sobre o coronavírus. A gente sabe disso. E isso é muito prejudicial para a saúde mental e emocional desse indivíduo. Então, você poder Eu não vou limitar mentir, de não, que um. semana passada teve um dia que eu fiquei assim. Exatamente, você Passei o mesmo dia pode se todo comparar. só Você mesmo pode assistindo. se comparar, né, Felipe? Olhar para dentro, se perceber e perceber como que você ficou nesse dia, que você se expôs, né, horas a fio, sendo bombardeado só sobre o coronavírus e como que você ficou no dia seguinte, que você delimitou o tempo de 1 a 2 horas em fontes seguras para se informar sobre o coronavírus. E aí você vai, com certeza, você vai ter percebido, se dado conta de que nos dias que você delimitou o tempo, você ficou muito melhor. Você teve menos ansiedade, né? Menos angústia, menos medo, menos pânico. Então, acho que isso é muito importante, né, de ser dito. Mas interessante que você falando sobre, e ainda tem, acho que é agravado a esse cenário mundial, né, global do coronavírus, ainda tem o cenário político do Brasil, que gera mais incertezas e mais inseguranças para a população brasileira. Então, eu acredito que o Bolsonaro está fazendo um desserviço para a população brasileira nesse É que, na aspecto, porque verdade, tudo. hoje o que a gente vive muito é assim. Eu escutei até um historiador comentando e eu concordo com o posicionamento dele. Ele falou assim: o mundo vem utilizando a palavra guerra de forma errada. A palavra guerra não se encaixa ao combate contra o coronavírus. Na verdade, não existe um combate contra o coronavírus. Existe sim uma falha nessa questão relacionada à parte sanitária e à propagação do vírus, que precisa ser controlado, mas não é uma guerra. Só que eu falo com as pessoas, eu falo assim, beleza, eu não tenho uma guerra contra o Covid, mas hoje eu vivo uma guerra aqui dentro. Porque se a gente for parar para analisar, isso está acontecendo, isso é muito nítido. Existe sim um desajuste, um desacordo entre os poderes, e agora para mim se tornou geral. Já chegou à esfera ministro com presidente, presidente com governador, presidente com Supremo, Supremo com governador, com prefeito. Em suma, a gente chegou hoje num resultado, num cenário. Eu não posso falar que é 100% brasileiro, porque eu não venho acompanhando históricos de todos os estados do Brasil e todos os municípios do Brasil. Mas, assim, dentre os 300 municípios que eu venho acompanhando, melhor, dentre os 300 profissionais que eu venho acompanhando, vamos colocar que tem bastante distrito dentro do grupo. E o que eu venho percebendo é isso. Essa incerteza na comunicação. Durante muito tempo, mesmo enquanto não existia um alinhamento político, até porque uma vez eu falei em alinhamento, eu falei assim, Felipe, se houver alinhamento, não existe democracia. Tudo bem, concordo. Mas ainda existia uma linha que as pessoas mantinham um certo respeito nas ponderações. Hoje, o que eu venho percebendo é esse respeito entre as esferas que perdeu. Uhum. Aí sim, existe essa guerra, que até então, para mim, não existia. Existia aquela guerra de partido em relação à política, que eu nunca me interessei, nunca me envolvi. Mas hoje eu começo a perceber que a guerra hoje é nessa esfera
e que a gente que está embaixo, que somos o povo, a esfera que trabalha, a esfera que roda, a galera que está ali fazendo acontecer, fica assim, tá, beleza, volta, não volta, 15 dias, um mês. Filho, dá uma orientação para a gente, qualquer um, fica, não fica. Fica aquele vai, não vai, não vai, não vai. E não prolonga, não avança. Porque se chegar, fala assim, cara, vai à luta. Assim, parafraseando, se doma de gusto. Tá? O presidente, um dos presidentes que tinha um discurso mais agressivo nos Estados Unidos, que uma das coisas que ele falava, o pai, não o filho, que no momento de ir para a guerra, a morte de alguns traz a estabilidade, a felicidade do restante da nação. Se ele precisar, ele vai mandar. Beleza, ele se posiciona. Ele fala assim, meu irmão, vai à luta, vai para a guerra. Se morrer, paciência, você salvou uma nação. Você traz o patriotismo do ser humano. Você não fica não vou usar esse termo. Você não fica nessa lenga-lenga de não vai, não vai, vai, não vai. E a pessoa não vai, não fica. E fica, tem algumas pessoas que estão nessa situação de não, fica tranquilo, Felipe, gostei da a sua ideia é boa, realmente. Um dia eu vou fazer, mas eu não vou fazer agora, daqui a 15 dias a gente volta. Daqui a 15 dias volta ao normal. E é complicado. Você pontuou essa questão da televisão. Eu era uma pessoa que eu consegui passar 2 anos sem assistir jornal. Se eu não me engano, tem uns 2 anos que eu não via Globo, Band, Record, CNN, Band News, Record News, eu não assistia. Isso é uma das coisas que eu até conversava muito com a sua mãe quando eu estava atendendo ela. Eu não assistia, porque assim, existem outras maneiras da informação chegar, a informação sempre vai chegar. Não tem esse parâmetro de que a informação não vai chegar, ela vai chegar. Só que quando tudo isso começou, e a minha posição é de consultoria, eu preciso trazer uma direção, uma solução para o problema das pessoas. Na primeira semana eu falei assim, cara, não tem jeito. A bomba estourou. A situação está muito complicada. Então foi a semana onde que eu me dividia entre as consultorias, entre as ajudas, entre as lives, e eu ainda acompanhava pelo menos 2 emissoras para fazer o balanço, né, para ver o que estava acontecendo. Principalmente na guerra. Não no Covid, mas na guerra política. Aonde o governador de São Paulo pontuou de um jeito, do Rio de Janeiro vai de outro, de Minas Gerais vai de outro. E você começa a perceber que não é um alinhamento de partido. São vários partidos. São Paulo é um, Rio de Janeiro é outro, presidente é outro, Minas é outro, e existe um conflito que assim, cara. Aí o que eu fiz? Quando eu falei que para mim normalizou, eu acordei, ai, que dia lindo, tudo maravilhoso, a paz está reinando. Porque para mim o Covid já é uma realidade. A recessão econômica que vai acontecer já é uma realidade. E na minha cabeça a solução também já é uma realidade. Então eu já tenho clareza de todos os ambientes. Assim, cara, tá tranquilo. Pau na máquina, vamos trabalhar. 10 horas hoje, só na frente do computador, só trabalhando. E pá. Tô tranquilo, tá tudo normal, dia lindo, tudo maravilhoso. Fui lá, fiz um pastelzinho para eu e a patroa para a gente dar aquela jantada suave antes da live. Daqui a pouco eu escuto. Para quem não compreendeu, panelaço na minha rua. Nunca aconteceu. Nunca. Eu moro nessa região aqui, no governo da Dilma que teve o panelaço, no Temer teve panelaço e do Bolsonaro. Dilma e Temer teve panelaço. Bolsonaro nunca tinha acontecido. Deixo claro que aqui, na minha região, nunca tinha acontecido. Então, hoje eu tomei um susto quando começou. Fui lá ver o pronunciamento. E essa questão traz de novo em voga. Eu estava assistindo o filme, para as pessoas entenderem que realmente eu não estava assistindo o jornal. Porque para mim estava tudo tranquilo, a solução está ali. Ó, é isso, gente, vamos fazer isso aqui. Ó. Segue esse caminho. Eu fico brincando com as pessoas que me acompanham. Acredita no tio, porque o tio já apontou várias coisas que funcionaram. E esse caminho também vai dar certo. Então, continua acreditando. Mudei de canal e venho essa incerteza, que não é volta a trabalhar. Vamos lá, vamos à luta. Se morrer pelo Covid, morreu. Mas o país não parou. É aquele, olha, se você quiser voltar, você volta. Mas se você não quiser, tudo bem, não volta. Falta um bucho. Nessas horas, o republicano, para mim, faz muito sentido. O patriotismo que eles trazem é muito forte. É aquilo, meu irmão, vai lá, ó, veste a camisa, bate nas estrelinhas de Estados Unidos e vão pro pau. E vai. E não fica nessa dor. Aí tô com uma bandeja de ovo na mão. Enfim, eu precisava pontuar isso. Então, o que acontece é, eu tirei a televisão, tirei a angústia, venho tentando trazer o foco, mas ainda venho percebendo essa inconstância, porque para o Felipe se tornou um hábito.
Para o Felipe ficou muito claro o que precisa ser feito. Só que eu não consigo passar para as pessoas a clareza que eu trouxe. Hoje eu falei, eu comecei a fazer um canal no Spotify, com podcast e tudo mais, e eu gravei um podcast ontem, e eu falei para as pessoas, assim, gente, não vai ser fácil, não está sendo fácil para as outras nações, não está sendo fácil para as outras pessoas, é trabalhoso e é difícil para todo mundo. Vai doer? Vai doer. Você vai sofrer? Vai sofrer. E uma das coisas que eu falo para as pessoas para tentar aliviar é: tem que chorar? Segura não, chora. Tem que gritar? Segura não, grita. Tem que resmungar? Segura não, resmunga. Porque quanto mais fácil você fizer isso, e hoje eu falo abertamente que há 2 semanas atrás, quando tudo isso começou, todo esse movimento começou, também eu falei isso até na live de domingo. Quando tudo isso começou, eu parei 2 vezes em pé aqui onde eu estou, que eu estou no meu quarto. Eu fiquei em pé, estático, olhando para o nada, e a Isabel perguntou assim, o que houve? E eu chorando. Eu falei assim, a responsabilidade é muito grande. Porque não é, o Felipe hoje não tem responsabilidade com o Caio, com o Theo e com a Isabel. O Felipe hoje tem responsabilidade com o Caio, com o Theo e com a Isabel, mais 300 pessoas, mais 8.000 pessoas que estão no perfil, mais 40 pessoas que estavam acompanhando as lives na época. Eu falei assim, Bel, a responsabilidade é muito grande. Então, o que eu fiz? Eu botei para fora. Eu sabia que eu precisava, aquela angústia que eu estava sentindo, da incerteza, eu falei assim, meu irmão, eu tenho que botar para fora. As pessoas confiam no Felipe como uma pessoa que vai dar direção. Então, não dá para eu chegar no meio do caminho, ai, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Então, o que eu bato para as pessoas é assim, cara, eu já fiz isso. Hoje eu falo com muita tranquilidade, assim, ó, vamos para a luta, ó, tá incerto, então a gente muda o discurso, muda a forma de se comunicar, vamos tentar desse jeito, aplica, me traz o resultado, vamos ver se deu certo. Mas coloca para fora. Se tiver, hoje no grupo o pessoal começou a lamuriar, né? Não, porque eu tentei negociar o aluguel por conta do governo e do município aqui da região não autorizar, não pontuar, né? Vai durar um mês, o meu proprietário não quer negociar, é irredutível, não quer baixar o aluguel e tal, ele falou para aguardar. Pessoal que tem filho no colégio, eu participo do grupo do colégio, mas o colégio está segurando? Tá. A incerteza faz isso. Só que quando uma pessoa começa, vem em cascata, ainda mais quando é um grupo grande. Então começou em cascata. Aí eu cheguei, gente, vamos fazer o seguinte, mais alguém quer traçar uma teoria da conspiração? Mais alguém quer teorizar sobre o que está acontecendo? Faz agora. Coloca para fora. Mas coloca mesmo, coloca de dentro da alma. Bota tudo, vomita. Para que possa se movimentar. Para que a gente possa realmente traçar uma ação de solução. Porque se amanhã voltar ao normal, parabéns, você acabou de criar um novo serviço que você pode trazer para dentro do mercado. Você validou o seu nome, você validou quem você é, você trouxe firmeza no seu posicionamento. Você se encontrou em um mercado que até então você estava automatizado e estava perdido. Nossa, Felipe, muito interessante a analogia que você fez com a guerra. Achei isso muito interessante, muito pertinente. Você foi muito feliz nessa colocação. E os sentimentos que você foi colocando também. Porque aí eu acho interessante, da mesma forma que eu me situei para vocês, né? Do lugar que eu falo, né? Eu estou morando na Austrália agora. Eu falo como psicóloga também. E como psicóloga estudiosa do luto, eu vivenciei, né, o luto pela perda do meu filho na barriga. Então, eu criei um coletivo. Também. Exatamente, eu criei um coletivo, né, que se chama do Luta a Luta, apoia a perda gestacional e neonatal. E achei que você foi muito feliz na sua colocação com relação à guerra, porque eu acredito que nesse momento, e tem vários teóricos que já que defendem essa ideia, que nesse momento que a gente está vivenciando é um momento de luto, um momento único, global, porque nesse momento a gente está vivenciando uma espécie de luto coletivo. Até então, as pessoas só tinham vivenciado lutos individuais, né, por perda de entes queridos, perda de animal de estimação, vários tipos de perda. E, na verdade, luto não é só vinculado... Porque luto é perda vinculada à perda de alguém que você tinha um vínculo significativo. Mas, na verdade, esse vínculo significativo não precisa necessariamente ser com alguém. Você pode ter um vínculo significativo com o seu trabalho, por exemplo. E aí, ao perder o seu trabalho, você se vê em luto. Você pode ter um vínculo significativo com a sua rotina diária, né? Tem pessoas que são extremamente
pragmáticas, né? E seguem a sua rotina, acho que de uma forma muito Sim, sistemática, né? E a gente está vivenciando um momento de quebra, de perda significativa, perda do direito de ir e vir, perda do mundo presumido, o mundo que a gente conhecia, sabido até então, né? Como a gente conseguia antever o futuro dia após dia, tinha a nossa rotina certa, né, diária, caiu por terra, foi sim. totalmente desconstruído, a gente perdeu esse mundo presumido, então a gente, portanto, a gente está vivenciando um momento de luto coletivo. E o que que a gente precisa fazer quando a gente está vivenciando um momento de luto? E exatamente o que você colocou, Felipe, sabiamente, acho que sem se dar conta assim, da teorização, né? Mas o que a gente mais precisa fazer quando a gente está vivenciando um momento de luto é se permitir entrar em contato com os sentimentos que advêm diante do luto. E é importante dizer que o luto não é linear, ao contrário do que muitos acreditam, por conta do livro famoso da Elizabeth Kubler-Ross, que se chama Sobre a Morte e Morrer, onde ela fala sobre 5 estágios do luto, e várias pessoas traduziram de forma equivocada e fizeram essa interpretação de que o luto tem vários estágios, como um passo a passo, né? Que você tivesse que ir até a aceitação, e quando você consegue chegar no estágio de aceitação, como se fosse um videogame, né? No estágio de aceitação, você superou o luto, você venceu. Não, não é isso. O luto não é linear. Ele é como se fosse uma montanha russa, com altos e baixos. Então é muito interessante a gente pensar dessa forma. Então tem vários sentimentos vinculados ao luto que você precisa se permitir sentir, entrar em contato com esses sentimentos. Um deles, que costuma ser o primeiro, é vinculado à negação. Que eu acredito que o Bolsonaro é um bom exemplo. Porque ele foi, né, nas redes sociais, fez seus pronunciamentos, né, no primeiro momento, falando que era só uma gripezinha. Isso é negação, é um exemplo claro de negação. É apenas uma gripezinha, para que esse alarde todo, essa histeria, ninguém precisa se preocupar com isso. O Trump, eu acho que fez a mesma, algo similar, né, nos Estados Unidos antes. Exatamente. Então, isso é um exemplo típico de negação, de quem está na fase da negação. E é interessante também, eu posso dar o meu exemplo, né, com relação à negação. E é interessante a gente se permitir, enquanto indivíduo, vivenciar esse momento. Eu lembro que quando começou o coronavírus, aqui na Austrália começou um mês antes, nossa, eu entrei em fase de negação. Aguda, muito forte, muito intensa. O Leandro, né, meu marido, vinha falar comigo sobre o coronavírus, né, as notícias que ele estava lendo, que ele estava encontrando, eu não deixava ele falar. E ele ficou muito assustado, né? E eu não deixava, eu falava, não, não, não quero saber. Eu não quero saber, eu estava completamente fechada. E eu acho que nesse momento é muito interessante a gente olhar para dentro e se permitir estar em negação, né? Eu precisava ficar em negação naquele momento porque era insuportável para mim. Para minha sanidade, inclusive mental, emocional, entendeu? Conseguir assimilar a dimensão do que estava acontecendo naquele momento, a dimensão da realidade da pandemia naquele momento. Era insuportável. Então, eu me permiti ficar em negação, fui me preparando, sabe, me reestruturando, porque é importante dizer que o luto é desestruturante. Quando a gente se vê diante de a perda de algo significativo para nós, isso é extremamente desestruturante, desorganizador para o ser humano. Extremamente. Internamente que eu estou falando, né? Agora com relação ao Bolsonaro, o que está acontecendo no Brasil, né? Dos políticos, e esses pronunciamentos, essas brigas internas políticas, que isso aí para mim, é um agravante. Aumenta, intensifica ainda mais a desorganização natural do luto, que é interna, porque tem a desorganização externa também dos nossos políticos, né? Então, é um desserviço total. Mas é importante a gente se permitir vivenciar cada estágio. Na negação, se você perceber, agora saindo um pouco da esfera da negação, né? Como você colocou, Felipe, se você perceber que os programas jornalísticos não estão te acrescentando em nada, não estão fazendo bem para o seu emocional, muito pelo contrário, estão sendo fonte de angústia, de ansiedade, de medo, atrapalhando o seu sono, né? Gerando mal-estar para você, é importante que você se respeite, exerça autocuidado, corte, né, os programas jornalísticos e busque outras fontes seguras, né, de informação. Então, tem a fase da negação, além da negação, tem a raiva. É muito natural que a gente fique com raiva, né, de tudo que está acontecendo. E no luto a gente sente raiva. Tem muita gente que briga até com a sua religião, com Deus,
ou enfim, não sei qual é a religião da pessoa, mas tem muita gente que entra nesse processo de raiva também, muito intensamente, e precisa externalizar, como você bem colocou, Felipe, precisa colocar para fora toda a raiva que está sentindo internamente. Né? Tipo, ah, que droga, como assim? Mais um dia em casa? Ai, eu não aguento mais ficar trancado em casa. Tipo, agora são mais 15 dias. Eu vi o último pronunciamento, mais 15 dias. Não, como que eu vou sobreviver? Não, não dá mais, eu não aguento. E poder externalizar, poder falar sobre isso. E aí, quando vem a raiva, eu acho que é interessante a gente pensar naquilo que a gente falou inicialmente, né? Que o isolamento é físico, não é social. Porque graças à internet, a gente consegue, pode e deve sim manter a conexão com as pessoas que a gente ama. Que em momentos delicados como esse, são os momentos que a gente mais precisa das pessoas que a gente ama. Buscar apoio, conforto e vice-versa. E apoiar quem a gente ama. Então agora, mais do que nunca, eu tenho visto pessoas fazendo ligações, chamadas de vídeo, né, para se manter conectado com as pessoas que amam e falar sobre o que está sentindo, colocar para fora toda a raiva, buscar apoio, buscar ajuda e dessa forma buscar ajudar também aquele que ama. Acho que agora se faz muito importante também acompanhamento psicológico também. Os psicólogos estão migrando para atendimento online, como você bem falou, Felipe, já tinha autorização pelo conselho, né, tanto de medicina quanto de psicologia, para a gente fazer atendimento online. Agora, mais do que nunca, a gente migrou para o online e é muito importante as pessoas se perceberem, né, diante da pandemia, o quanto que se a sua ansiedade está no nível muito elevado, né, e é como que você identifica? Se você não está tendo bastante insônia, muitos pensamentos negativos, acho que é muito importante você buscar ajuda, né, de um Sim. especialista, de um psicólogo, buscar fazer atendimento, né, online psicológico para conseguir enfrentar esse luto que a gente está vivenciando, né? Aí essa raiva ela precisa ser colocada para fora, né? Até porque a gente sabe que se não colocar para fora, o corpo fala, a gente somatiza, a gente pode acabar adoecendo. Então é muito importante a gente ter essa consciência. Achei muito interessante o conselho que você dá, né? Que você falou que você dá para quem busca a sua consultoria, né? Ó, tá com raiva, grita, tá triste, Se chora. quiser Não, não, conversar, não já pode controla o botar no meu choro. WhatsApp. Exatamente, não controla o choro. Busca alternativas que façam sentido para você colocar para fora, né? Toda a sua raiva, né? Não, não, não aprisiona essa Você raiva, muito pontuou uma pelo contrário. situação, eu não sei se ele ainda está aqui. Meu professor da faculdade, meu professor da vida, um cara que eu tenho um puta de um carinho, o Álvaro, ele está estudando reprogramação. Ele está estudando, não, que ele já estudou, né? Ele está trazendo para o Rio de Janeiro o curso de reprogramação biológica. E o que você falou, ele bate muito nessa tecla, que a emoção reprimidas pode se tornar uma doença. Então, eu não sei se ele está por aqui ainda, se ele já saiu e tal. Ele pontuou, perguntou como é que estava a situação na Austrália. Ele pontuou algumas coisas que você falou. E isso que você falou é assim, hoje eu falei que eu trabalhei 10 horas. Então, eu fiz 5 consultorias, cada uma deve ter durado em torno de 2 horas. E uma das coisas que eu falei muito para as pessoas que estavam comigo, até a Lídia está aqui, que foi uma das meninas que estava comigo hoje na reunião, eu falei assim, Lídia, como é que você está se sentindo agora? Ela falou, Felipe, eu estou bem. O mundo está caindo lá fora, né? E meus filhos estavam agitados dentro de casa, dava para ouvir. Porque a porta do meu escritório é uma porta sanfonada. Então dá para ouvir dentro do escritório as crianças gritando, pulando, berrando. Eu falei, você consegue perceber o que eu estou fazendo com você? Não tem nada a ver com ferramenta de administração. É isso. O que eu falo hoje com todos os meus clientes é, olha para dentro de você, percebe que nesse momento, o seu cliente, ele está passando pela... Gostei muito da questão do luto. Agora vamos usar essa palavra. Ele está vivendo o mesmo luto que você está vivendo. Ele tem essa mesma necessidade de assistência, de acolhimento, de acompanhamento, de proximidade. Então, não sei se você conhece, um rapaz aqui no Brasil de Santos, o Joel J. Conhecido como Joel J, mas o nome dele é Joel Moraes. E o lema dele é pessoas precisam de pessoas. E nesse momento que ele está vivendo, para mim, a frase que mais faz sentido, é a frase que eu tenho ecoado para todos os lados, exatamente esse ponto. Assim, cara, pessoas precisam de pessoas. Todo mundo vai conseguir se doar para o outro esperando a mesma coisa? Parafraseando a Bíblia, né? Dê amor ao próximo da mesma forma que você quer receber, dê ao próximo aquilo que você quer. Então, quer dizer, será que todo mundo vai estar pronto? Não sei, eu não tenho como afirmar e falar sobre isso. Mas o que eu acredito é que as pessoas que estiverem abertas
a acolher serão acolhidas. As pessoas que estiverem abertas a assistir serão assistidas. E você pontuou uma coisa que eu até escrevi. As pessoas que estão dispostas a dar amor, pode ser fazer uma ligação de vídeo. Por exemplo, hoje meu filho, o Theo pegou meu celular, eu acho que eu estava postando alguma coisa no Instagram, ele olhou pro meu celular e ficou, vovó, vovó, não sei nem se minha mãe ainda está aqui. Ele ficou, vovó, vovó, vovó. Liguei para minha mãe. Ele não falou nada. Ele só queria olhar para a cara da minha mãe. Minha mãe deve ter ficado chateada, minha irmã ficou chateada, porque eles não falaram nada. Mas a única coisa que era igual hoje de noite. É que a gente já estava para ir para dormir, tem a questão da luz, da iluminação. Eu falei assim, amanhã de manhã a gente liga para a vovó. Mas a única coisa que ele queria é ver a vovó. Mostrar para a vovó que gosta dele, que está afastado, tem 3 semanas que minha mãe não vê as crianças. Mostrar a avó, eu tô aqui, tá? Cara, tem 2 anos de idade. Exatamente. Não é assim? Exatamente. Não um marmanjo, velho, igual eu aqui, com 33 anos na cara, barba para fazer, careca porque eu cortou o cabelo errado. É uma criança de 2 anos. E demonstra que, olha, eu tô aqui, tá? Eu te amo, eu tô aqui, não sei falar, ele não fala, ele continua na fase de balbuciar, mas ele uma centenésima de um gesto, ele demonstra que, cara, eu sei que tá ruim pra lá. Tá ruim aqui, eu tô sentindo falta, tô sentindo saudade, lá também tá. Então por que eu não posso simplesmente, ó, tá aqui? E foi só isso. Minha mãe falou que ela tá aqui, se ela quiser, ela pode até escrever e confirmar. Foi a única coisa que ele fez. Ele pegou o celular, olhou pra minha mãe, deu um sorriso, deu um tchauzinho e saiu andando pela casa. Mostrou pro Caio, mostrou pra Isabel, o Caio não tinha papo, porque tava jogando no celular. Olhou, parece até adolescente de 15 anos, olhou pra minha mãe, e continuou jogando. Mas a única coisa que eu disse, exatamente prestar esse acolhimento, essa assistência. Então, uma coisa que eu bato muito na tecla todo mundo. Eu acho que agora, mais do que nunca, Felipe, é isso que você está falando, agora mais do que nunca, acho que se faz necessário esse acolhimento, o exercício da compaixão, do cuidado com a gente mesmo e do cuidado com o outro. Porque a gente está vivendo também uma espécie de luto, não sei se você já ouviu falar nesse termo, né? Mas luto antecipado. Que é o luto antecipado está relacionado, por exemplo, vou te dar um exemplo, tentar desvincular do coronavírus um pouco. O luto antecipado geralmente foi vivenciado pelo meu marido, quando o pai dele estava com câncer, né, ficou internado, levou dias, né, para morrer. Então já era sabido, a gente já sabia que ele estava para morrer, que podia morrer a qualquer momento, e no entanto, né, devido ao avanço, né, da medicina e da tecnologia, né, conseguiram estender um pouco mais a vida dele, mas a gente já estava vivendo um luto, que a gente já sabia. A iminência da morte dele, né, era muito próxima. Então isso a gente denomina como luto antecipado. A gente já começa a vivenciar os sentimentos relativos ao luto de forma antecipada, entendeu? E aí os teóricos acreditam que com a pandemia, então, com a pandemia, a gente também está vivendo uma espécie de luto antecipado, porque a gente tá temendo o futuro. As pessoas estão se projetando demais para o futuro, as pessoas estão buscando certezas. Não, como se fosse uma espécie até de barganha, que é um dos estágios do luto. Ah, beleza, eu fico 15 dias né, em isolamento, trancado em casa, mas em contrapartida, depois dos 15 dias, né, acabou essa história de isolamento, eu volto a trabalhar, minha vida volta a ser como antes. Não, nada vai ser como antes. Todos nós vamos mudar. Essa mudança vai ser global, mundial, depois da pandemia, né, do coronavírus. Eu espero que realmente as pessoas mudem. Isso, vai se fazer super necessário, né? E ele fala isso, o luto antecipado nos traz isso pra gente, entendeu? Traz esse medo muito grande do que está por vir, medo do futuro, mas na verdade, o que a gente mais precisa não é se projetar para o futuro, é estar no presente, como você colocou, que você já está no estágio da aceitação, de olha, então tá, eu tenho que ficar em casa? Eu posso ficar em casa. Eu consigo sim migrar o meu trabalho para um trabalho online. Eu consigo, é possível. Eu consigo sim ficar a mais de 2 metros de distância do meu vizinho, 2 metros de distância. Se eu estiver aqui no mercado, eu consigo ficar a 2 metros de distância das pessoas que estiverem na minha frente, sem problema nenhum, eu consigo. Entendeu? Porque a gente não pode controlar as atitudes e comportamento dos outros. Mas a gente pode sim pensar nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. O que fazer com a gente? Como exercer o autocuidado? Isso a gente pode fazer. Então, na verdade, nesse momento, a gente precisa ser convidado para olhar para o presente. Eu achei muito interessante outro dia que eu vi um amigo, um psicólogo meu falando, que ele é especialista em luto,
E ele, na live dele, falou sobre esperança. Isso eu achei muito importante, muito interessante a gente falar sobre isso aqui, porque hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa viver um dia de cada vez, né? Como você estava colocando, né? Diante desse cenário de tantas incertezas, de tanta angústia, vamos viver um dia de cada vez. Não tem como a gente prever, a gente saber, né, o que vai acontecer, quanto tempo que vai durar esse isolamento. Então, vamos viver um dia de cada vez. Isso pode gerar menos ansiedade, menos angústia. E aí, diante dessa filosofia de olhar para o presente, viver um dia de cada vez, ele traz a importância da esperança, da gente resgatar a nossa esperança. E a esperança no sentido micro, sabe? Às vezes menor possível. De você acordar, respirar fundo, olhar para a sua janela e pensar: o que eu espero? O que eu espero do dia de hoje? Qual a minha esperança para o dia de hoje? E pode ser simples, Felipe. Pode ser, por exemplo, no seu caso, pode ser, para o dia de hoje eu espero fazer uma live, eu espero fazer 4, 5 consultorias. Tá Eu bom, espero é que isso que eu eu não espero para o dia faça de hoje. xixi no chão e que meu filho não pule no sofá. Só isso. Isso, ou isso. Eu só espero Exatamente. isso. Exatamente. É muito interessante a gente se conectar com a nossa esperança, que fala das nossas expectativas, mas um dia de cada vez, entendeu? A gente poder se conectar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e colocar expectativas reais, não utópicas, palpáveis, sabe? De serem concretizadas, né, no dia a dia. Para a gente poder, para ser um alento, um conforto para a gente. Em dias tão sombrios, né, tão nublados que a gente tem vivenciado, sabe? É preciso viver um dia de cada vez. E aí tem várias dicas, né? Acho que a gente precisa tentar construir uma rotina, sabe, para o nosso dia a dia. Quem trabalha, Principalmente né? agora que o pessoal está de home office, né? Quem Exatamente, a maioria realmente das parou pessoas está e teve a trabalhando. condições de passar para dentro de casa, é uma nova rotina. Exatamente. É uma das coisas É que, uma nova assim, rotina. vou pontuar duas coisas, tá? Primeiro, acredito que vale a pena pontuar o que o Álvaro colocou. Ele botou assim: ele crê na mudança e que a mudança será para melhor. Porque ele acredita que o caos une as pessoas. E a risada foi a questão do meu filho não fazer xixi no chão. E assim, isso que você pontuou da questão da esperança, eu conto para todo mundo que eu era analfabeto, eu não gostava de ler, eu aprendi a gostar de ler tem pouco tempo. E eu tenho embasado muito esse discurso do se tiver que gritar, grita, se tiver que chorar, chora, muito nisso que você falou, e trazendo como conceito o que Troller fala no livro dele. Conhece o autor Troller? Poder do Silêncio e Poder do Agora? Para mim é muito nítido. O Troller, ele fala que, cara, não adianta você viver o passado, porque o passado já foi. O agora, parabéns, acabou de virar passado, também já foi. E não adianta você ficar mensurando, ai meu Deus, o futuro, como é que vai ser? Porque a cada segundo, a cada minuto que você fala, parabéns, você está vivendo o futuro. Porque literalmente o futuro é agora. Não tem essa questão de que, não, lá na frente vai ser isso. Mas agora. Se você não prestar atenção, agora vira o passado. Tudo é muito rápido. Tudo é uma fração de segundos que passam muito rápido. Então é muito interessante você pontuar essa questão de ter a esperança, mas principalmente o que eu espero para agora. Qual é o sentido que eu trago? Não adianta ficar, não, lá na frente, qual é a conjuntura que eu vou fazer, quanto tempo, ninguém sabe. Não tem. Hoje, literalmente, não tem como saber. Até essa semana, foi essa semana? Acho que foi no domingo, antes da live que eu fiz com a advogada, eu tava sentado, aí, perdoe, Senhor, eu pequei, abri o site de notícias, e a primeira Uhum. notícia que tinha foi da questão da China, que por conta das pessoas começarem a retornar, começou a aparecer casos novamente. E o título da manchete era: China começa a perceber um novo momento da segunda onda. Ou algo relacionado a isso, como se estivesse retornando. A Isabel, mas isso não vai acabar nunca? Nunca é um tempo muito longo, né? Um tempo muito baixo. A gente não tem como precisar. Mas a grande verdade tivemos influenza, tivemos H1N1, temos o Covid, e vai vir outra coisa para frente. A tendência é, independente da galera da teoria da conspiração, que não criou para derrubar A, B, C e tudo mais, a grande verdade é os vírus, assim como a influenza se mutou, H1N1 se mutou, o Covid também vai se mutar. A mutação do vírus ela é real e vai continuar acontecendo. Só que adianta eu, Uhum. nesse momento, ficar olhando lá para frente e falar assim: então quer dizer, se vai mutar, vai mutar, vai mutar, então a sociedade vai morrer por conta de um vírus.
Uhum. Não adianta, Uhum. então eu faço o quê? Aí eu fico brincando assim, igual quando começam os Nostradamus da vida, o mundo vai acabar. Eu falo assim, meu filho fala Uhum. assim, me dá uma data, uma hora, eu pego tudo que eu tenho, eu vou lá para Tailândia, eu vou para Bahamas, eu vou para Angra, não vou ficar boiando. Se vai acabar, cara, me alivia, para eu não precisar ficar trabalhando, botar meu filho no colégio, tira meu filho do colégio, vai ficar escolhendo, porque não vai acabar. Então não adianta o Uhum. quê? Eu tenho que viver o passo a passo, porque senão uma das coisas que eu não sei se não é ainda, mas há muito tempo atrás, deve ter, sei lá, deve ter quase 10 anos que ele falou isso para mim. Não tem tanto tempo não, tem um pouco menos. Mas quando eu comecei a buscar muito mais a parte do conhecimento da mente, e quando você começa a estudar a mente, a parte religiosa começa a entrar em conflito, tá? Pelo menos para mim começou a entrar muito em conflito o ato de olhar para os pensadores que falam sobre a mente, Murphy, Freud, Companhia Limitada, e a análise da religião. Eu não conseguia associar as duas coisas. Então eu comecei a confrontar muito das coisas que falavam-se na Bíblia. Aí meu pai falou assim, Felipe, entende Uhum. uma coisa. Nem tudo você precisa conhecer. Nem tudo você precisa encontrar uma resposta. Porque no momento que você tenta encontrar a resposta para tudo, você começa a perder a fé. E no momento que você perde a fé, você perde a esperança. E sem fé e sem esperança, tudo passa a não ter mais sentido. Exatamente, exatamente. E não, interessante você ter falado isso, Felipe, porque eu fiquei pensando nas emoções, nos sentimentos, né? Que hoje em dia a gente tem acesso de informações, inclusive com relação à psicologia também, com Sim? relação a emoções e sentimentos, né? Então, tem que tomar muito cuidado, que as pessoas às vezes têm essa tendência, né, de querer teorizar o sentimento também, o que tá sentindo. Querer teorizar o que tá sentindo, tipo, como a gente colocou, tô com raiva. Ah, não, mas por que eu tô com raiva? Ficar pensando, mas como assim eu tô com raiva? Ao invés de vivenciar a Humano, raiva, se permitir sentir a raiva. E isso é um cuidado que a gente deve ter, né? Porque os sentimentos são feitos para serem sentidos, sim. não para terem explicação, né? A gente deve simplesmente sentir, acolher o sentimento e pensar nas formas que a gente consegue. Aí é interessante a gente pensar nos talentos e aptidões que a gente já tem para colocar para fora os nossos sentimentos. Tem gente, eu tenho facilidade para escrita, tem gente que prefere trabalhos manuais, bordados, pintura, tocar violão, né, como forma de expressar seus sentimentos. Acho que agora também é um momento oportuno para hobby, né? Tem gente que tem vários hobbies, mas que não, até então não estava conseguindo colocar em prática ou desenvolver, que estava com um dia muito atribulado. Agora acho que é um momento super oportuno e necessário para você entrar em contato com seus hobbies, porque hobby está vinculado a prazer, coisas que você gosta muito de fazer, né? Então agora é muito necessário, é muito necessário essa questão do hobby, né? E nossa, acho que é. Oi. Mamãe, papai me deu os computadores que ele gosta. Acho que a criança chegou agitada. Então É a hora, né? agora. Tem uma certa diferença Brasil e Austrália, sabe? Aqui a É, gente exatamente. não vive, você está acordando para a vida. Aqui o dia está começando. Aí o dia tá acabando, né? E cadê o papai? Chama o papai, vai fazer cartinha. Não. Oh, meu Deus. Agora, deixa eu só. Tá bom. Segura aí um minuto, tá acabando, meu amor. A gente tá ao vivo. Então eu já até. Estamos ao vivo, Leandro. Ajuda a gente, Leandro. Então, e não, interessante, eu fiquei com a frase ressoando na minha cabeça, a frase que você falou do caos. Que eu não acredito que o caos une as pessoas. Para mim, ressoou de outra forma, que eu tenho sentido, que eu tenho vivido, é do medo. Acho o quanto que o medo, que agora, com essa experiência do coronavírus, a gente está vivendo um medo muito intenso. Né? A Sim. gente está fazendo. Agora é o momento da gente olhar para a nossa própria finitude, né? O temor da morte. Então, o medo une as pessoas também, né? Diante desse cenário de medo da sua própria morte, medo de perder as pessoas que a gente tanto ama, a gente tende a buscar essa união, essa conexão maior com as pessoas. Eu acho que uma esfera maior mesmo, sabe? De humanidade mesmo que eu estou falando, né? De compaixão,
de olhar o outro com outros olhos, de buscar ajudar o vizinho, que de repente a gente não sequer conhecia. Hoje mesmo eu fiquei super feliz, a gente abriu a porta de casa para ver o quintalzinho da porta e tinha um presente do vizinho. Ele tinha deixado um presente com papel. E eu nunca tinha visto, nem conheço o vizinho, né? E meu filho ficou super feliz, deixou uma piscina de plástico pequenininha com areia, né, sabe? Para as crianças brincarem. Olha só que gesto, né, de compaixão, de humanidade, né? E eu fiquei pensando, nossa, eles devem ouvir, né, os gritos, a agitação das crianças. Né? Nossa, as crianças precisam de distração. Mas achei assim de um cuidado, né, de um carinho. Eu acho que é esse o convite para os dias de hoje, né? Da gente exercer essa compaixão, a nossa amorosidade, né? Porque o outro lado, a Elizabeth Kubler-Ross falava muito sobre isso, né? Que só existem dois sentimentos primários, o medo e o amor. E eu acho que agora a gente pode se convidar e se permitir virar um pouco para o outro lado, né? Olhar não só olhar para o medo, olhar para o outro lado, a outra face da mesma moeda, começar a olhar para o amor. O que a gente pode fazer diante do medo da nossa própria finitude, diante do medo de perder quem a gente ama? O que a gente pode fazer pela gente e pelas pessoas e pelo outro? Como que a gente pode se ajudar? E como que a gente pode ajudar as pessoas que a gente mais ama? Mesmo estando tão distante dessas pessoas, né? E pensar em formas, em alternativas. Eu acho que é olhar para dentro, né? Cada um vai encontrar a maneira que faz mais sentido e significado. E aí, falando em sentido e significado, Felipe, você que é muito curioso, deve ter encontrado matérias falando sobre isso, né? Eu li um teórico recentemente que fala sobre isso, né? Que, na verdade, a Elizabeth Kubler-Ross traz a aceitação, que seria, geralmente, vem como último estágio, né? Da fase do luto. E esse teórico traz que ele acredita num estágio posterior ao último, que seria o estágio do significado e do sentido. Eu achei muito interessante trazer para você, porque eu acredito que você está na aceitação. E ele traz o sentido, e o significado, porque ele fala que diante da morte das pessoas que ele mais amava, ele sempre se perguntou com relação ao sentido da própria existência. Entendeu? E Sim. porque remetia à própria finitude dele, né? E aí ele chegou à conclusão do quanto que diante da morte a gente é convidado a isso, né? A gente é convidado para tentar se reinventar, tentar encontrar novos sentidos e novos significados para a própria existência. Talvez agora, com o coronavírus, a gente possa fazer esse convite. A gente possa tentar buscar novos sentidos e significados para a nossa existência, né? Perfeito. E não sei se isso faz sentido, né? Que eu estou colocando para você. Para mim faz muito, ainda mais que eu gosto muito dessa frase. E a gente tem 1 minuto. Infelizmente o tempo passou voando. Quer dizer, infelizmente não, felizmente, porque eu gostei muito do papo. Tá? Eu só tenho a agradecer muito pela sua disponibilidade. Uma das coisas que eu ponderei com as pessoas é: enquanto persistir, eu estarei aqui. Não vou fazer as lives como eu estava fazendo todo dia, porque chegaram algumas informações, eu falei, pega leve, porque está muito pesado, é muito conteúdo, é muita informação. Então dá uma segurada. Então, muito obrigado. Eu espero que se eu precisar, eu possa te chamar de novo. Uma honra te receber. Beijo nas crianças, um abraço no Leandro. Eu espero que vocês fiquem bem, que tudo continue tranquilo por aí. E no que precisar, saiba que a gente está por aqui, tá? Fica à vontade para se despedir. 1 minuto, e esse minuto é todo seu. Ah, obrigada, Felipe. Nossa, eu que sou eu, só tenho a agradecer pelo convite. Espero ter podido contribuir de alguma forma, né? Gostaria de te parabenizar também pela sua iniciativa, né? De estar fazendo uma live por dia, de estar querendo prestar um serviço mesmo, né? Para a sociedade, querendo fazer a diferença, ajudar de alguma forma, né? Nesse momento tão delicado, de tantas incertezas que a gente está vivendo. Então, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo no coração. E galera, ó, eu vou ter uma live na quinta-feira, 12:30, mas eu mando mensagem para vocês para contar, tá? Fui. Boa noite, bom descanso. Para você, Larissa, um ótimo dia. Beijo. Ótimo dia. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Cuidado.